Iniciando mais um Endurance Cast, hoje com um convidado super especial, admiro ele demais, campeão mundial de para-jiu-jitsu, roda o mundo aí, competindo, amigo de longa data lá do jiu-jitsu, Osmari, cara é fera, é diferenciado, o que ele faz no jiu-jitsu, a resistência que ele tem é diferente. Prazer imenso, meu amigo, ter você aqui para contar um pouquinho da sua história. Fala pra gente aí um pouquinho como que o esporte chegou na sua vida. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Então, vou contar, para mim, contextualizar o que o esporte proporciona na minha vida hoje e o que ele melhorou na minha vida, eu tenho que contar um pouco de tudo que aconteceu, né? De um pouco, pelo menos um pouco do que eu passei, até o esporte entrar na minha vida. Em 2014, eu sofri um grave acidente, né? Eu estava indo trabalhar, eu trabalhava com construção de rodovias, e aí eu e meu irmão, num determinado dia, a gente foi para trabalhar e a gente foi surpreendido com um capotamento onde tive várias lesões graves, né? Tipo assim, eu tenho uma fratura no pescoço, que eu tive que colocar tração, quebrei costelas ali, comprimi pulmão, essas coisas assim. E aí eu cheguei no hospital e fiquei sabendo que eu tinha perdido os movimentos, né? Eu ia ficar sem os movimentos das minhas pernas. Ali, assim, foi uma mudada muito grande, assim, receber aquela notícia, mas como, graças a Deus, eu sabia que já o acidente tinha sido grave, mas eu estava grato a todo momento por Deus ter poupado a minha vida, a vida do meu irmão, né, independente do que iria acontecer dali para frente. E ali comecei minha reabilitação, já conhecia alguns tipos de esporte dentro da reabilitação, no hospital no CRER, em Goiânia. Ali foi começando o meu primeiro contato ali com algum tipo de atividade física, foi ali no centro de reabilitação. Eu chegando em Tubiara, eu pensei, poxa, e agora, né? O que que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida agora? Um rapaz até novo, né? Meu acidente hoje, eu fiz esse mês, agora eu fiz 11 anos de acidente. De acidente? Você já morava aqui já? Eu sou filho de Tubiara, né? Eu sou nascido em Tubiara, morei um tempo em Panamá. Minha mãe mora em Panamá, minha sogra, mas eu mesmo sou nascido aqui em Tubiara. E antes de eu acidentar, eu estava morando aqui em Tubiara já, né? E aí foi esse tumulto todo na minha vida. Eu vim aqui para Itubiara, pensei o que eu ia fazer da minha vida aqui, né? E conheci através de um amigo, é um projeto maravilhoso, que é o projeto Crescer de Ecoterapia aqui na nossa cidade. Um projeto aí que resgata a vida, salva a vida de pessoas aí, de crianças, adolescentes, transformou a minha vida, né? E hoje eu tenho uma postura legal em cima da cadeira, consigo fazer várias coisas, mas no começo, tudo ali muito recente, eu não tinha equilíbrio. Hoje eu tenho uma lesão muito alta a nível torácico, é uma lesão complicada, e quanto mais alta a lesão, mais dificuldade de equilíbrio, mais instabilidade você tem. E isso eles me ajudaram muito nessa parte. Aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer além da ecoterapia, né? E eu percebi que eu teria que ter forças nos meus braços, porque seriam meus braços dali para frente que iria me ajudar a me locomover, a fazer minhas atividades do dia a dia. Para uma pessoa hoje que não tem nenhum tipo de limitação, algumas atividades já são meio complicadas, e aí você imagina uma pessoa que tem algum tipo de necessidade. Eu comecei a fazer musculação. A Mariana, a proprietária da Academia Ritmo, ela abriu as portas da academia dela para mim, né? Graças a Deus até hoje eu sou um aluno lá, eles me ajudam até hoje. Isso também ajudou, foi o segundo assim, a segunda oportunidade que eu tive de esporte, de atividade física, foi lá na academia. Foi na musculação. Isso. E aí eu comecei ali na musculação, eu estava ganhando muito peso, porque eu cheguei em casa, ansiedade batendo, e aí comendo muito doce, minha saúde ali não estava legal. Cheguei a pesar aí 87 quilos, para uma pessoa da estatura baixa não é uma coisa legal. E como era muito alimento, assim, muito açúcar, então era ali, tipo assim, eu já estava ficando ali doente já mesmo, né? Pré-diabético, essa situação toda. Comecei a treinar musculação e aí já tive uma parceria com alguns médicos que cuidam da minha saúde até hoje.
E ali foi apresentado para mim ali fazer um certo tipo de protocolo, de dieta ali, né, tirando um pouco de, de refrigerante, essas coisas que não são Começando a saudáveis. mudar a A alimentação. alimentação, isso faz parte, isso é essencial, né? E aí eu conheci lá na academia, eu conheci um rapaz que, cara, esse cara ele é meu amigo até hoje, mudou, é seu amigo também, É. o Romão, cara, eu conheci o Romão, e esse cara, assim, eu chego a querer me emocionar. Então foi um cara que acreditou em mim, ele chegou em mim lá na academia lá e já tinha também outro rapaz também, o Rainel, que mora aqui na cidade, que treinava com ele na época, né? E aí ele pegou e falou assim, se eu não... Ele que me ajudava na Aham. musculação, né? E ele falou para mim se eu queria ir lá fazer uma aula experimental e tal. Eu falei, ai, cara, tipo assim, eu sempre gostei de desafio, né? E falei, ah, vou lá ver esse negócio, né? Uai, Júlio, quando chegou lá, assim, cara, meu primeiro contato com o tatame, eu ainda não dava conta de descer da cadeira sozinho, nem nada, não. Aí meu irmão me pegou ali, o Romão, me colocou lá no tatame, lá no chão, todo meio desajeitado ali, né, cara? E assim, mas ele foi uma coisa assim, e eu vendo ali os primeiros passos ali, ele me orientando em alguma coisa, ele, os outros, as outras pessoas ali, os irmãos ali, os companheiros de treino ali, e foram me dando aquela atenção ali, eu falei, opa, aqui é um lugar que e eu, tipo, eu já tinha muita força, porque eu estava fazendo uma musculação, né? E aí, cara, meus braços muito fortes, e ali eu comecei a dar trabalho para os caras, percebi que no chão, eles no chão comigo ali, cara, Dava trabalho. dava para fazer várias coisas, sabe? E aí, cara, eu comecei, peguei firme, falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, e aí comecei a treinar, treinar, treinar. Eu participei de algumas competições com pessoas sem deficiência no Aham. começo, né? E aí o Romão, não, vamos participar. E eu cheguei até a pegar pódio em alguns eventos aí, A né? parte de para-jiu-jitsu, ela é recente, né? Ela, tipo assim, pelo menos no nosso ambiente aqui, estado, na verdade, né? Ela é mais recente. Não... Cara, é assim, ó. Já existia já algumas competições, né? Isso em 2014, o Jiu-Jitsu Paradesportivo já existia, tinha uma federação de Jiu-Jitsu Paradesportivo, essa federação era do estado de São Paulo. O Rainel já tinha ido em algumas competições desse pessoal lá, né? Já tinha participado, e aí, tipo, eu acho que eu tinha uns 8 meses só que eu tinha estava me reabilitando, né, do acidente em geral. Pós-cirurgia, E aí o cara falou assim, pô, vamos, vai ter essa competição lá, e eu falei, cara, vamos lá para me ver, né, para ver até em si, né. E aí chegou lá, eu vi o povo assim lutando, eu falei, cara, eu vou lutar esse negócio. E aí eu lutei, esse primeiro evento que eu lutei lá, eu fiquei em terceiro lugar, cara. Eu falei, poxa, tipo assim, eu não estava nem preparado nem para competir. Eu falei, caramba, é isso que eu quero agora. Aí já pulou daquela coisa ali do esporte ali que seria só para uma coisa saudável, para me ajudar ali na minha rotina de fazer as minhas coisas ali, né, facilitar nas minhas atividades diárias, já mudou para uma coisa competitiva. aham, já passou para ser performance já Isso ali. aí eu já falei, cara, isso aqui. Porque eu treinava com os caras, até hoje eu treino com os caras, você mesmo vê aí, eu treino até, a gente treina junto, que eles não têm deficiência, não. E uma coisa que eu acho legal, porque desde o começo eu já falei para os caras, eu não gosto de ser tratado como coitadinho e tal. E você mesmo vê ali, hoje eu estava até comentando com você, cara, eles, ninguém me alisa, não, moço. Se eu Né? não for hoje, se eu não for a minha amiga Galdina uma vez na semana lá, ela dá uma Dá uma desempenada, não, destravada. não, não vai não. E aí eu comecei, fui participar de alguns eventos, até com pessoas sem deficiência, né? E, e fui nesse primeiro evento em São Paulo, participar dessa competição lá, e continuei treinando. Peguei terceiro lugar ali, continuei treinando ali. Aí, no outro ano eu já estava mais Esse primeiro preparado. ano do jiu-jitsu foi que ano? Isso foi em 2014. 2014? Aí eu tinha, tipo, eu tinha acidentado depois de uns. Foi depois de uns
os 5 meses que eu estava em casa, que eu comecei a treinar, musculação e tudo mais, que aí foi me apresentado o jiu-jitsu, e aí, cara, até hoje eu treino, vai fazer 11 anos também que eu... Então, ó, 5 meses após a reabilitação ali, tipo assim, no processo de reabilitação, você já teve o contato com jiu-jitsu? Já tive contato com jiu-jitsu. Eu tive meu primeiro contato, você vê, com a ecoterapia assim que eu cheguei na cidade. Uhum. Aí esse processo, depois de mudar para musculação, e depois para você ver, o primeiro lugar que a gente treinou, em 2014, a academia era a Academia do Márcio. Tinha Freitas. Era. Ali do lado do posto lá. Do lado do posto ali. O Márcio também foi um cara de boa também. Eu falei que eu ia treinar lá na academia, aí tinha vez que eu chegava lá e não tinha lugar para estacionar, porque ali a rua ali era muito lotada. Ele tinha um monte de criança do karatê, aí era muito cheio ali. Ele falou, não, você pode encostar. Eu encostava lá na rampa da academia mesmo. E ali começou a minha história também no jiu-jitsu. Ali conheci muita gente, cara. Ali foi legal pra caramba. Aquele ali foi o berço ali do seu início. Ali foi. E aí eu comecei a continuar treinando, Juliei, participei de alguns eventos aí onde o Para-Jiu-Jitsu em 2017 teve duas pessoas que são amigos meu pessoal, que são hoje os presidentes e vice-presidentes da nossa federação, e hoje a gente tem uma federação igual tem várias federações nos estados, né? Nós temos uma federação que é a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo, e tem a Federação Internacional também, que foi criada agora, né? E aí eu comecei a participar de alguns eventos dessa federação. E o primeiro evento que a gente teve fora assim, o Cirlei e o Mário, eles foram lutar o World Pro em Abu Dhabi. Foram lutar o World Pro lá e fizeram a luta, e o Sheik lá gostou muito daquele movimento, né, de ver aqueles dois caras lutando, e aí virou aquilo ali. Eles são muito receptivos, o pessoal lá, sabe, eles são muito... Em Abu Dhabi. E aí eles pegaram no outro ano, ele já foi aquela galera mesmo, a gente foi, nossa, na época eu acho que deu uns 70 para-atletas de todos os países lutar lá. Aí eu fui conseguir ser campeão em duas categorias lá. O para-jiu-jitsu ele funciona de forma diferente do jiu-jitsu convencional, na questão de o quê? Nós temos umas regras específicas, né? Mas dividido por categoria de deficiência. No caso, na minha categoria, nós somos a categoria K4. Só que aí se viu que desde o começo, por exemplo, o lesado medular ainda é mais complicado, porque às vezes nem todo lesado medular existe nível de lesões ali, né? Por exemplo, tem um cara que tem uma lesão cervical, ele já tem menos a movimentação para baixo ali, os braços ficam comprometidos. A sua mobilidade vai ser mais prejudicada. Então, assim, aí dentro da categoria a gente percebeu que o quê? Que o cara que tem uma lesão mais alta, o cara que tem uma lesão mais baixa, ele tem mais vantagem, algum tipo de vantagem em cima do outro, devido ali à sua mobilidade, né? E dentro desse quadro foi criada ali divisões dentro das próprias categorias. Tipo, tem K1, K2, K3, K4. Eu, no caso, sou K2, que minha lesão é uma lesão torácica alta. Eles começam lá, né? De C1 a C7, aí de C7 a T4, e vão descendo. E essas divisões, tipo assim, você meio que participou mais ou menos da criação dessas categorias? Cara, então, tem um amigo meu, né, ele é o vice-presidente, eu participei da criação do livro de regras, foram anos que ele foi desenvolvendo esse livro, o livro saiu agora, eu até esqueci podia ter trago o livro, mas são divididos por categorias, né, e o que foi? Ele foi pegando um relato de vários para-atletas, e por ele ser para-atleta também, ele via outros para-atletas lutando, então ele foi ali criando essas divisões para ficar mais justo possível, né? Hoje em dia, tipo, no jiu-jitsu convencional, aí o cara são categoria dividido por
peso e faixa, né? Uhum. Já no para-jiu-jitsu ainda não dá, às vezes, para fazer essa mesma divisão. Só por faixa ali. Não, e por peso nem por coisa. Não dá, porque assim, ó. Por exemplo, eu chego numa competição, eu sou hoje, eu peso 67 quilos, sou faixa preta e minha lesão na minha categoria é K2, né? Aí, às vezes, chega lá, não tem os três da mesma faixa, da mesma peso e do mesma lesão. Aí, às vezes, você tem uma lesão mais baixa que a minha. Você é mais pesado que eu. Aí, para não ficar sem luta, eles fazem o quê? Eles colocam as mobilidades mais semelhante o possível para tentar chegar ao Mas as faixas também ou não? Tipo assim? Não, também não. Lá na regra do para-jiu-jitsu é o quê? Primeiro é a mobilidade, a faixa é o último. É mobilidade, peso e depois que vem a faixa. Pô, mas se você pegar um cara até azul mesmo, um branco, azul ali, você desossa ele, pô. Não, mas aí não é isso. Mas aí é o que eu tô te falando. Aí que é onde pega a parte da mobilidade. Da mobilidade, é isso que eu tô te falando. Mas agora, se ele for mobilidade semelhante à sua, você é bem isso, superior. Não, é lógico, não. Mas aí você, igual o cara é iniciante, você já tem uma bagagem, igual eu já treino há muito tempo, tem uma experiência, rola uma experiência, aí é onde acontece aquela coisa, às vezes o cara tem mais mobilidade também, mas ele não tem o mesmo conhecimento. O mesmo nível de experiência. Aí acaba... Eles olham isso também, a habilidade, né? Aí pode acontecer, mas pode acontecer também de você lutar com um cara que é faixa branca e o cara, por ser mais pesado, por ter mais mobilidade, do cara também chegar a ganhar de você, entendeu? Não, porque a faixa também não segura nada, tipo assim, não sustenta algumas coisas. Não vou falar, não é nem questão de técnica. Às vezes o cara, o que no para-jiu-jitsu funciona, às vezes é o seguinte, eu posso perder para um cara que não tem nenhum nível técnico, entendeu? Por quê? Mas ele tem mais mobilidade e mais peso, às vezes, que eu, entendeu? Porque o cara tendo mais mobilidade, ele facilita muito para ele fazer as coisas. Um detalhe, em relação à parte de ter entrado no jiu-jitsu, começado a sua vivência dentro do esporte, que é bastante resistivo ali, é bastante resistência, bastante movimentação. Como foi em relação à sua mentalidade de falar assim, cara, eu vou vencer isso aqui? Como sua cabeça trabalhou e falar assim, cara, eu tenho a minha limitação, mas eu vou me adequar a esse meio. Como que foi essa vivência? Aí, é assim, Júlio, foi até legal você perguntar isso, porque no começo, eu sou uma pessoa que eu sou muito determinado e muito, assim, tenho a minha determinação e minha força de vontade é enorme. Então, assim, eu sabia que ia ser complicado algumas coisas, para fazer algumas coisas, mas minha mentalidade também era muito forte. Eu sei que hoje em dia ainda tem algumas dificuldades para executar, para fazer algum tipo de coisa. Mas graças a Deus, sobre essa questão de ter muita resistência, assim, eu não tive isso. Eu tinha certeza que o quê? Que se eu desse o meu melhor, eu ia conseguir chegar. Qualquer um consegue chegar em qualquer lugar, entendeu? Não. Se você for persistente, fácil não é, mas, cara, fácil não é para ninguém, independente da limitação. Tem pessoas que não têm limitação nenhuma e para ele qualquer pouquinho, às vezes não é nem um grãozinho de areia, o cara já acha que é uma situação bem complicada de se fazer, entendeu? Porque a gente for ver, você meio que abriu o caminho para diversas pessoas, né? Porque na época tinha um Rainel ali que treinava, mas a limitação dele era diferente da sua. E você, com a sua limitação, com a bagagem que você tem hoje, o que você projeta para o futuro em relação a estar dentro do esporte, em ser um canal de comunicação para poder trazer pessoas que compartilham aí da sua limitação e querem também entrar dentro do esporte? Então, Júlio, hoje é complicado, assim, diversas coisas assim. Hoje nós temos muito, assim, se você for pensar, aqui em Tubiara, se você for olhar, vou dar um exemplo assim, tosco, de cada 10 pessoas, 2 pessoas são deficientes.
ou tem alguma com deficiência, ou tem um parente ou um conhecido que tem deficiência. Mas aí você me pergunta, cara, pô, cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Cara, as pessoas ficam reclusas dentro das próprias casas, entendeu? Devido ao quê? Hoje o mundo, não vou nem falar cidades, não. O mundo não é preparado para esse tipo, para pessoa com deficiência, nem para idoso, entendeu? Então é um mundo muito desacelerado. E o que eu penso? Eu penso hoje o quê? Fazer o quê? Fazer. Eu sei que eu já fui exemplo, já ajudei pessoas através da minha história, através do esporte, mostrando que o esporte é uma ferramenta de reabilitação e de inclusão, né, para as pessoas com deficiência na sociedade. Hoje eu sou atleta, participo de competições, tenho vários títulos aí, mas eu penso que daqui para frente eu penso em, quem sabe aí, a gente está em busca de ajudar essas pessoas que necessitam através do esporte também, né? Igual eu estava falando para você, vou chegar a um ponto que eu já não vou aguentar mais participar de competições, mas eu vou querer ficar incluindo do esporte de alguma forma. E aí é onde você falou agora, respondendo o que você perguntou agora. Quem sabe a gente não pode criar um espaço, né, para transmitir esse conhecimento para umas pessoas com deficiência. Porque é isso, Júlio, cara, é uma parada assim tão legal que muda a vida da pessoa de um sentido tão grande que você pensa só, eu posso citar meu exemplo, né? Depois que eu comecei a praticar o esporte, as melhorias que o esporte foi trazendo para minha vida. Para você ver, eu não conseguia ficar sentado, né? Se me colocasse no chão, eu não conseguia ficar sentado. São assim, às vezes a pessoa pensa, mas fica sentado. Cara, mas tem coisas que pequenas mudanças para uma pessoa que não tem um controle de tronco, uma pessoa que tem uma limitação, cara, qualquer evolução ali mínima já muda a sua vida, cara, drasticamente. E no esporte, por exemplo, eu ia deitar na cama, eu precisava de tanto em tantas horas eu tá virando ali, ter que estar virando por causa para não dar aquelas úlceras de pressão e tudo mais, né? Cara, eu tinha que estar chamando ali minha esposa para estar me ajudando a me virar ali. E depois que eu entrei no jiu-jitsu, cara, eu rodo no tatame ali, vira para lá, vira para cá. Aí hoje eu já viro sozinho e tal. Não conseguia subir na cadeira sozinho, aí fui treinando, fui treinando. Hoje eu desço para o tatame sozinho, consigo descer, consigo subir. Então, assim, o esporte é maravilhoso, cara. Só de você sair de casa, tá ali para você ver, eu sinto dores neuropáticas, assim, mas quando eu tô dentro ali do tatame, quando eu tô praticando a minha atividade física, eu nem lembro de dores. E depois eu vou sentir mais depois dor sente ainda. Um pouquinho mais. Não, e mais dor ainda. Mas, assim, é uma coisa assim que é gratificante para mim. Assim, minha esposa, minha mãe, tem vezes que minha mãe briga comigo direto. Fala assim, Rosmary, não tem tempo para isso. Mas falou que é jiu-jitsu, falou que é jiu-jitsu academia, tá assim, cara, mas é uma coisa assim que me faz bem, né? Uma coisa que me faz bem, me traz saúde. Hoje eu consigo, você pensa, aí voltando para o lado não só do jiu-jitsu, mas para o lado da musculação. Cara, hoje a musculação, hoje ela é essencial dentro de todo esporte. Aí eu não vou falar nem só agora no âmbito do esporte, mas no âmbito da minha vida também, a musculação, tanto que é importante. Hoje eu tenho que entrar no meu carro, sair do meu carro, então assim, tem vezes que eu desmonto minha cadeira e monto minha cadeira, tipo umas 10 vezes, cara. Porque eu saio da minha casa, igual eu saio da minha casa, entro no meu carro, já desmontei e montei ela. Já foi duas. Não, e aí tipo, aí você pensa, eu tenho que tirar, você viu lá, tem que pegar lá do chão, pegar a roda e tal. E aí eu desmonto e monto. Eu chego aqui, aí eu tive que desmontar ela de novo. Aí eu vou embora, eu tenho que desmontar de novo. Cara, e esse rolê o dia inteiro. Aí se for para uma pessoa que não tem força, cara, não vai. Então ali, você tem que estar buscando coisas que possam fazer melhoria pequenas na sua vida, né? Então o esporte proporciona isso. A sua força ela foi aumentando ao longo dos anos. Como que foi esse processo evolutivo de melhorar a sua força, de não sentar para hoje dar conta de entrar dentro do carro sozinho, dirigir, tirar a cadeira? Como que foi esse processo de ganhar essa força? Foi dolorido, né? É dolorido até hoje. Por isso que, tipo assim,
tá aí para todos, mas poucos que conseguem. Porque se você não tiver disciplina e determinação, cara, eu costumo dizer que eu pago para apanhar. Ou eu chego lá na academia, vamos supor, vou lá na academia e eu treino para me ganhar essa força e tal. Aí eu chego no jiu-jitsu, eu preciso dessa força para me lutar com aquelas crianças lá que, pô, você sabe lá, os pequenininhos, e eu só tenho um pedacinho ali, 30% do corpo ali ativo, cara, e pega o daninho, Deus me livre, cara. O Netos, que tem uns caras pesados também, que é chato e fica dando giro. E aí eu tenho que ter força, muita força mesmo. E aí nesse processo, Júlio, pra você ver, é dolorido, igual eu vou treinar, às vezes você treina, igual você já treina, faz também, pratica atividade física, você treina musculação ali, cara, no outro dia você tá todo dolorido. Se você não tiver determinação, não tiver força e um propósito, você não vai no outro dia. Retornar ali, né? Não vai. Bom, uma curiosidade minha, e até para poder entender em relação, porque você falou assim, cara, eu tenho que superar o processo de dor, certo? E essa é uma dor física. Agora vamos para a parte de uma dor emocional. Como que foi o processo da lesão, certo? Reabilitação e você ver o olhar das pessoas, vamos falar assim, aquele preconceito em relação, tipo assim, a sua reabilitação, a sua limitação, como que foi isso? Desde, tipo assim, pô, hoje eu estou limitado, preciso me reabilitar. Como que você encarou isso e como que as pessoas à sua volta lidaram com isso? Ah, Júlio, isso aí, cara, é uma coisa até legal, né? Porque assim, ó, é complicado. Por um lado, eu nunca assim, me preocupei com as opiniões maldosas, nem com nenhum tipo de opinião, assim, opinião de ninguém, porque eu acho assim, hoje o que mais tem é pessoa para criticar, pessoa para falar mal e pessoa para querer desmotivar as pessoas, entendeu? Então, assim, Deus também é uma pessoa colocou só pessoas boas no meu caminho. Não vou falar que não teve essas pessoas que tiveram algum tipo de preconceito, que tem algum tipo de preconceito, assim, eu procuro não me ficar, me apegar a esse tipo de pessoa, porque você ficar perto de uma pessoa negativa é igual eu, Júlio. Às vezes eu falo para as pessoas assim, ó, graças a Deus, eu nunca tive pensamento de depressão, essas coisas assim, pensamentos negativos. Eu só pedi para Deus uma coisa. A partir do momento do acidente ali, que eu vi que é um acidente gravíssimo, cara, eu fiquei 6 meses no hospital, cara. 3 meses para fazer cirurgia, 3 meses de reabilitação. Pedia só uma coisa, se sair dali com vida, eu não vou me preocupar. Chegava psicólogo lá, até eles falavam muito naquela questão de, pegando para o lado emocional, que você tem que viver o luto, que não sei o quê, essas coisas. Eu falei assim, deixa eu te falar, doutora, se for vir aqui para você, a aceitação, se for vir aqui para você vir aqui, para a gente ser amigo, para a gente criar um diálogo, beleza. Agora, se for para você vir cá, falar para mim chorar, eu tenho que chorar para depois não precisa vir, cara. Porque eu vou chorar porque eu tô vivo. Mas isso é de pessoa para pessoa, você sabe, né, Júlio? Porque tem pessoas que tem... Sua cabeça já estava moldada ali para isso. Graças a Deus eu não passei por isso. Eu não vou aqui falar para você assim que é fácil, que é difícil, mas isso é difícil para todo mundo. Só que tem pessoas que sabem lidar melhor com certo tipo de situações, que foi igual eu disse antes, é assim, tem pessoas que esse copo d'água aqui para ela mover daqui para ali é um problemão. E já tem pessoas que, tipo assim, para carregar essa mesa aqui, que é mais difícil do que o copo, ele vai criar uma ideia, ele vai. Então, assim, cada pessoa tem um modo de lidar, o ser humano é único. Eu, graças a Deus, não passei por esse tipo de coisa, e até hoje tem pessoas aí que eu sei que tem preconceito, que tem, não só comigo, mas tem preconceito com outras pessoas aí, com várias pessoas com deficiência, tem comentários maldosos, não respeita, entendeu? Eu procuro não me apegar a esse tipo de pensamentos negativos. Uma coisa que eu acho interessante é que dentro do jiu-jitsu em si, a gente quase não vê essa parada de preconceito no contexto geral. Lógico, tem a parte das brincadeiras ali, que às vezes são pesadas, mas é porque a galera se sente tão em família
É isso aí. que a galera, tipo assim, É, se sente na liberdade de fazer algumas pô, brincadeiras. não, mas é legal. Mas eu acho que o ambiente jiu-jitsu proporciona essa parada também, né? É igual. Desde quando você começou a treinar, como que você enxerga isso? Ah, igual eu falei, cara, a galera do jiu-jitsu é uma galera muito massa. O jiu-jitsu ele te ensina muita coisa. É disciplina, humildade. Humildade pessoal, principalmente. Então, eu acho que por isso, não vou falar que não tem no meio ali, ainda tem um ou outro ali que é mais resistente, mas mesmo ele sendo resistente, ainda ele pega algum ali, alguns contextos ali que o jiu-jitsu ensina, que o jiu-jitsu prega, então ali ainda fica, ele fica na balança. Mas a maioria da galera ali, tipo, muito respeito, humildade e parceria, sabe? E as pessoas também eu acho que assim, as pessoas também elas vão vendo também é aquela coisa, se o seu esforço, né? Ou se você quer realmente aquilo. Porque tem muitas pessoas que são muito desinteressadas, aí as pessoas também vão, pode ser isso em qualquer ambiente, ou no jiu-jitsu, ou em qualquer coisa, também vai ficando meio ali, meio pro lado ali, né? Mas eu, nesses 11 anos aí, eu já aconteceu, foi assim, não de preconceito, mas às vezes aconteceu no começo de pessoas acharem assim, que por eu ser, tipo assim, ter minha deficiência, ia ser fácil e tal, mas aí depois eu fui pegando assim a manha do negócio ali e me dedicando de uma forma assim tão gigante que aí os caras depois foi já pensar, poxa, dá é trabalho, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, dentro do jiu-jitsu eu não sofri nenhum tipo de coisa de preconceito, de nada. Jiu-jitsu, a galera é uma família mesmo. E não é só que não. Eu, tipo assim, quando eu vou para outros lugares aí, eu chego a conversar com outros atletas, em outras academias de outras pessoas, você treinou jiu-jitsu hoje, Júlio? Você chega, não é só aqui no Brasil, não. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo que a galera, pô, a galera vai ter a galera do jiu-jitsu. E a galera do jiu-jitsu é igual nós está conversando aqui, tem uma amizade legal. Ó, eu conheci pessoas me chamaram para dentro da casa deles assim, e eu nunca tinha visto a Nunca tinha pessoa. visto. Entendeu? E do jiu-jitsu, a pessoa chegou e tal, e hoje são meus melhores amigos. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, tenho um amigo que mora lá em Abu Dhabi, entendeu? Então, assim, tudo através do jiu-jitsu. Eles já vieram aqui em casa me visitar, toda vez que eu vou lá, eles querem que eu fique na casa deles e tal. E não conhecia. Tem pessoas igual, tem uma amiga minha que eu conheci dentro da casa desse pessoal lá em Abu Dhabi, porque pra você ver, é uma coisa muito louca, Deus é bom demais. E aí tinha amigos deles que foram lá visitar eles, aí fizeram uma janta lá e tal. E aí tinha um cara que morava na Itália, outro na Alemanha lá, e aí o pessoal já gostou de mim também e tal, já trocamos mensagens ali, telefones, né? E ali, hoje em dia, tem amigo na Itália pra você ver. Se você quiser ir pra Conheceu Itália gente lá, pra... conhecer, ir lá, ficar na academia dos caras, treinar, você já tem onde treinar. Então, o jiu-jitsu é imenso, imenso, imenso Como, mesmo. como foi para você ir para Abu Dhabi, lutar um mundial, certo? Voltar campeão mundial e ter essa experiência de, cara, fui lá, competi, venci meus obstáculos, venci meus oponentes e me consagrei campeão. O que você acha que mudou em você depois do título, durante o título? Como que foi esse processo mental seu? Eu achei assim, foi uma coisa muito boa, porque primeiro título, hoje eu sou 5 vezes campeão mundial lá do World Pro. Ano passado eu perdi para um rapaz aqui do Brasil mesmo, é o Ezequiel. Ele tem mais mobilidade, é aquela parada que eu te falei da Uhum. mobilidade, mas foi uma luta boa, foi uma luta boa. E o que o primeiro ano, quando eu ganhei, passou muita coisa na minha cabeça, eu me emocionei por várias vezes, porque você pensa, tinha acontecido tudo que tinha acontecido na minha vida, tinha passado, porque eu fui lá em Abu Dhabi, o primeiro mundial que eu ganhei, foi na faixa branca, eu era faixa branca ainda, cara. É lógico, já estava quase pulando para azul, já tinha uma bagagem ali, já tinha um conhecimento legal, já tinha lutado alguns também eventos de jiu-jitsu paradesportivo, mas
deu eu chegar naquele lugar, você vê aquela mega estrutura, aí começa a passar várias coisas na sua cabeça, tudo que aconteceu, de um cara que tinha uma vida praticamente normal, né? No contexto no contexto em geral, no contexto hoje eu tenho uma vida normal, mas no contexto nos olhares hoje, e aí eu cheguei, lutei, ganhei, e aí começou a passar isso na minha cabeça. Poxa, você veio, acidentou, aconteceu tudo, hoje você é campeão, tá aqui, mas vou te falar, normal do seu ponto de vista, né? Porque normalizou as coisas. Porque eu vou te falar, cara, 5 vezes campeão mundial, certo? São 5 competições, são 5 anos batalhando, porque, pelo menos, o que eu vejo? Seguinte, tem toda a sua batalha física, diária para treinar. Mas já fui atleta, já competi, e eu sei da maior batalha de todas, que é o seguinte, cara, apoio para viajar. Ou você viajou do seu bolso? Não, como é que foi a história? Cara, Deus é muito bom para mim. Eu só agradeço todo momento. Deus é a questão do seguinte. É, eu acho que as pessoas gostam de mim devido a eu não ficar murmurando, reclamando. Eu falo, tem uns amigos meus, os caras ficam falando aí e tal. Eu falo, cara, mas vocês só sabem reclamar. Se eu chegar aqui perto de você, todo mundo tem problema. Aí hoje eu tô sentindo dor, tô isso, aí eu vou ficar falando aqui, nossa, mas eu tô, nossa, lascado, tô isso, tô aquilo. Aí o cara fala, porra, eu já tô cheio de problema também. Vem do cara. Porque o cara, a pessoa fica esperando você transmitir uma coisa de alegria, velho, de felicidade. Uma positividade ali. Pô, aí você fica só cara, e aí onde eu chego cara, Deus coloca só pessoas boas. Né? O primeiro ano, graças a Deus, o pessoal lá da Crescer me ajudou bastante. O pessoal lá da Crescer, a dona Neuci, a Carol, família Palhares também, todinha, hoje são meus amigos pessoais aí, cara. Não, sou dentro da casa deles, assim, todo evento que eles fazem, eles me convidam, estão ali, me ajudaram bastante, me ajudam até hoje. Foi o primeiro apoio que você teve ali para competir, viajar? Foi, internacionalmente, né? Porque esses eventos pequenos ali, ainda você, querendo ou não, você aperta um pouquinho, mas dá para você custear, né? Evento ali em Goiânia, um evento aqui em Uberlândia, aqui na nossa região, ainda dá para você ainda custear. Mas eventos mais longos, igual ainda mais internacionalmente, é meio complicado. E aí Deus foi colocando pessoas na minha vida, igual a dona Neuci, a Carol me apresentou um primo dela que me ajuda. Aí depois você vê que Deus vai tramando, né? Igual, já primeiro foi a Mariana lá na academia, que abriu as portas para mim, e até hoje eu fico lá, cara, eles sou de casa lá, já vai fazer 11 anos já que eu tô lá com eles. E aí, depois de lá, aí eu conheci o Dr. Rafael Jacob, treina lá, o Dr. Rafael cuida da minha saúde também. Aí, são pessoas que me ajudam, né, cara? Aí, depois conheci o Dr. Leandro, aí também me ajuda lá na Ravena, com meus manipulados. Tem a galera do Mercadão também. Então, assim, eu tenho aquelas pessoas que me ajudam, que Deus vai colocando, né? Aí, eu nunca recebi apoio de governo, não. Do governo, não. Não, aí já recebi apoio, já recebi apoio de outros empresários. Esse ano, principalmente, o Diego, graças a Deus, também é um cara que Deus também colocou na minha vida e me deu um suporte. Então, assim, é difícil para o atleta hoje sem apoio? É. Já gastei algum pouco ali do meu bolso? Sempre você vai gastar um pouco, mas para uma coisa que muda, me faz bem, me faz sentir bem, cara, não tem o que pague. Então, assim, é difícil, Deus foi colocando pessoas na minha vida, é lógico, tem pessoas que não conseguem ter esse suporte que eu tive. Eu não vou falar para você que eu, 5 vezes igual eu fui lá, que foi fácil, que é fácil, que é isso, que é aquilo, não, cara. Mas teve uma galera que teve do seu lado ali e tá até hoje. Que tá até hoje do meu lado, né? Agora estamos tentando aí, igual eu te falei, também te convidei para fazer parte aí. Estamos com essa pegada dessa associação, né?
Porque aqui no município, o município ajuda, cara. O município, se brincar, tá melhor do que o estado aí. Só que eles precisam de documentação, entendeu? E aí tem muitas pessoas que falam, mas não ajuda isso e aquilo. Cara, ajuda, mas se você ficar sentado também, é burocrático. Aham. É burocrático. Já está nativa? Conta um pouquinho pra gente da associação, o que você projeta dessa associação? Então, a gente conversou lá, igual a gente no começo eu falei, a gente estava falando a respeito do que eu queria fazer para depois, né? Para mim continuar no esporte daqui para frente, né? Quando parar de competir. Quando eu parar, é assim, eu penso aí onde eu pensei pelo lado da associação, porque hoje para você fazer do seu bolso tudo, do seu bolso não dá. E através de associações, eu conheço pessoas, não só daqui do nosso estado, mas de outros estados aí que montaram esse tipo de associação sem fins lucrativos. E eu penso em seguir nesse projeto. A gente já fez, já está tudo protocolado, tudo certinho, né? Abrimos CNPJ da associação, ainda a gente não divulgou nada assim nas redes sociais, nada, mas a gente vai fazer ali um Instagram, aqueles negócios ali, tudo certinho. Depois eu vou voltar aqui, depois que estiver pronto, espero. É um convite seu para a gente estar fazendo a apresentação da associação em si, né? Aqui em Tubiara eu vejo que não tem nenhuma associação voltada a esporte de luta, né? A nossa associação não vai ser voltada só específico para a luta, mas o partido inicial é a luta, porque você está inserido nela, você vive ela, luta, né? Mas não, isso não vai dizer que ela foi aberta dentro num contexto geral do esporte. Natação, futebol, futsal, cara, todos os esportes, ela vai englobar. Ela não está limitada apenas à arte marcial. Ela vai estar englobada em todo tipo de esporte. A gente, quando tiver, assim, eu penso, quando tiver tudo funcionando, ter vários polos, ou não, pessoal da natação, tem um polo, se tem um cara firmeza que quer colocar o projeto em si para funcionar, mas que ele não tem aquele suporte, então pode fazer parte da associação. Tem uma galera às vezes igual do ciclismo, tem a galera igual, você mesmo estava falando lá, que a gente pode fazer aquele, que você e o outro rapaz triatlon, a parte do triatlon, que é uma coisa legal. Cara, eu acho que tudo hoje que visa esporte hoje, e a associação vai ter, dentro da associação mesmo, eu quero ter o núcleo do para-jiu-jitsu, do para-desporto, né? Que aí é onde envolve o que eu te falei, o trabalho da pessoa com deficiência dentro do jiu-jitsu, né? Você trabalhar a reabilitação, o jiu-jitsu, o para-jiu-jitsu como ferramenta de reabilitação e inclusão da pessoa com deficiência. Porque do mesmo jeito que o jiu-jitsu mudou, o para-jiu-jitsu mudou a minha vida, eu tenho certeza, cara, que pode mudar a vida de outras pessoas. Eu já vi pessoas começar depois de uma lesão, começar a praticar o jiu-jitsu paradesportivo, cara, e o cara se transformar. Tem vídeos aí, tem amigo meu, tem o Igor, lá da Bahia, o cara tinha um grau de autismo aí que ele não dava conta de olhar no olho da mãe dele. São relatos assim, Júlio, que comove, cara. Ele não aceitava o toque. Hoje o Igor abraça todo mundo. O cara no jiu-jitsu não aceitar toque é surreal. Não, e ele tipo, é campeão. O cara, ele é brabo, o Igor é brabo, luta. E aí tem outros que você vê, cara, tipo assim, tem um amigo meu que ele não tem os membros, cara, nem os membros inferiores, nem os membros superiores. Aí você falando de felicidade, cara, e o cara é mó alegre e tudo, e luta jiu-jitsu, cara. Um senhorzinho sofreu AVC, começou a fazer reabilitação, o senhorzinho já não estava andando, estava se arrastando numa cadeira, já estava se equilibrando dentro do jiu-jitsu, cara. Então, assim, eu penso, meu foco maior dentro da associação é trabalhar o jiu-jitsu paradesportivo, né? No formato de reabilitação de pessoas. Trazer essa galera da reabilitação para dentro do jiu-jitsu. Usar o jiu-jitsu como ferramenta
como ferramenta de reabilitação e inclusão social, entendeu? Com a pessoa com deficiência. E no mais, englobar aí as outras áreas, as outras pessoas. Espero aí que a gente possa fazer. Eu tenho muitos planos, né, muitas ideias. Eu acho que o caro são as ideias, e ideias eu tenho muito. Então, eu espero que eu possa fazer uma coisa legal aqui dentro da nossa cidade, em específico para as pessoas que têm um tipo de deficiência, que estão ali em estado de vulnerabilidade, né? E também, cara, uma coisa que eu acho legal também é os adolescentes, né, Júlio? Porque, pô, hoje o mundo tá complicado hoje, né, cara? Ah, tá. O ambiente anda complicado. E o que você vê? O que a gente pode fazer para poder trazer essa galera para conhecer o jiu-jitsu? Certo? Os adolescentes, os que estão com limitação recente ou os que estão reclusos ali, que têm limitação. Quais são os pontos que você acha, tipo assim, que precisam ser trabalhados para a gente poder conseguir trazer uma galera maior para reabilitar, para poder socializar? Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que teria que ter e fazer algum tipo de eventos, ou até mesmo eu tenho ideia aí, né? Depois eu arrumar mais um voluntário, dois voluntários, para a gente estar indo apresentar o jiu-jitsu dentro das instituições, entendeu? Uhum. Igual hoje nós temos a AMA, dos autistas, ir lá na AMA, lá, apresentar o esporte, apresentar o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão, de reabilitação, ir lá na PAI, apresentar o jiu-jitsu como ferramenta, entendeu? Quando as pessoas verem que o jiu-jitsu transforma, que pode mudar a vida das pessoas, cara, é uma coisa mágica. A mãe, igual, eu escuto relato de mães, né, cara? E assim, a mãe que vê o filho nem engatinhava, aí às vezes você vai falar, mas é coisas pequenas, mas pequenas para quem convive com uma pessoa com deficiência que não faz nada, de repente ela começa a engatinhar, cara. Pô, isso aí É surreal, né? entendeu? E então, você começar a apresentar esse tipo de coisa, e com o tempo aí vai fluindo, porque assim, Júlio, hoje, se você não tiver esse primeiro contato dentro das instituições, fica difícil você fazer outra coisa, porque o legal então era fazer um evento específico, enorme, mas aí tem muitas pessoas também que têm dificuldade com, com locomoção, aí às vezes você vai buscar uma criança, levar, então assim, às vezes é difícil, às vezes a pessoa é carente, não tem nem condição ali para estar. Então assim, eu acho que o mais fácil para estar apresentando esse tipo de proposta aí com a pessoa com deficiência seria você ir Ir até a até as instituição. instituições. É, porque, assim, para falar com pessoas sem deficiência, isso é fácil. Você apresentar o esporte, isso aí é fácil. É tanto que é apresentado dentro das competições, dessas competições que tem dentro de federações, dão muitas pessoas, as pessoas vão se conhecendo, ou conhece um amigo que conhece um amigo, e ali vai trazendo mais gente, né? Mas ali, hoje aqui dentro de Tubiara, hoje aqui, se você for pensar, tem muitas pessoas com deficiência, mas poucos, eu falo assim, ativo, que eu conheço hoje. E que a pessoa não pratica nada, não faz nada. Hoje é sedentário, né? Hoje aqui em Tubiara, hoje aqui, que faz atividade física, que é eu, o Rainel no tempo dele, mas o Rainel é lerdo, que bicho. Ele tá treinando ainda? Tá treinando, ele tá treinando com o Kleber, né? Tá treinando com o Kleber. Aí ele vai, treina uns 3 dias, e quando tem competição, ele vai, aí depois ele fica. Mas tá treinando, é importante isso. Tá perdendo um pouco daquela banha dele lá. Tava falando eu, o Rainel e o Jadiel. O Jadiel. O Jadiel é do tênis. O Jadiel, eu até convidei ele para poder estar vindo aí. A gente precisa acertar a agenda para poder estar. A história do Jadiel também, cara. A história do Jadiel também é legal. História também, sabe, assim, de superação. O cara também esforçado pra caralho. Eu conheci o Jadiel quando eu comecei a pegar os meus materiais lá na época era lá na farmácia judicial. Na farmácia judicial. Aí eu conheci ele e tal, minha mãe conheceu ele, aí o Jadiel andava hoje,
Cara, o cara hoje, se for uma pessoa com deficiência, se você não tiver uma condução para você andar, Júlio, vou te falar, cara, eu, graças a Deus, eu no começo eu fiquei de a pé, né, que tinha perdido o carro, tudo. Aí depois, Deus, eu recebi um seguro aí eu comprei o carrinho, meu carrinho que tá comigo aí até hoje. Cara, mas eu vou falar para você, você hoje uma pessoa com deficiência aí, você depender de transporte público, andar em calçada, em rua aí, e ninguém respeita, pô, você ficar andando de cadeira de roda aí, de carro, quando você tá descendo, os caras quase arrancam a porta com tudo, cara, imagina. E aí eu falo para você, o Jadiel na época, ele andava, andava aí na rua, tudo era no braço, moço. Pra tudo Era quanto no é braço, canto e era no tudo, braço. cara, no braço. Aí ele foi uma vez lá em casa, eu falei, porra, cara, eu boto fé nessa mesmo. Aí depois ele comprou um kit livre, uma motinha que pegava aqui na cadeira, ele começou a andar com esse negócio aí na cidade, aí, cara. E aí, graças a Deus, hoje ele tá com um carrinho Ah, dele aí. pluga na cadeira mesmo? É assim, ele é tipo assim, ela é só uma parte da frente, uma roda, tipo uma rodinha de bicicleta, Aham, uma roda grande normal, e tem um motorzinho elétrico, cara. aham. Aí ele pega, você coloca ele aqui na cadeira, ele tem dois engatezinhos aqui assim, ó. Aí você engata aqui na cadeira, aí, por exemplo, eu cheguei aqui na sua garagem, eu deixo ele lá, desengato e entra aqui e tal. E aí ele começou a andar com esse motorzinho na cidade, feito louco aí, pô. Passou Bom uns demais. apertos aí. Qual que foi a maior limitação que você teve que vencer ao longo desses anos? Ah, não, é até hoje, né? A respeito da acessibilidade, cara. O mundo não tem acessibilidade, O não. mundo não está preparado, Não, né? não, não, mas isso aí é foda, porque assim, ó, existem leis, o Brasil é o país que não tem lei. Tem lei e não tem lei, porque existem leis aí, desde 1800 e bolinha aí, que, tipo, os ambientes que os antigos, né, não os novos, eles têm que ser adaptados, já você tem que construir já adaptado para uma pessoa com deficiência, né, cara? Tipo assim, aí com acessibilidade, não vou falar adaptado, com acessibilidade. E os antigos, eles têm que se adequar à lei, os prédios antigos. Cara, você chega nos lugares aí, porra, não tem, às vezes você chega até em escola, às vezes não tem. Escola particular eu já fui, não vou citar nomes, mas cheguei lá, pô, fui ver o banheiro, não tem jeito de você entrar no banheiro, entendeu? Aham. Aí eu falei, caramba, cara, e isso até hoje. Aí você abre um bar, o bar abriu hoje. Aí você vai lá no bar, lá não tem o. Você vai na lanchonete legal, né? Você Aham. fala, pô, bonito aqui. Você chega lá no lugar lá, Não tem não tem acessibilidade. acessibilidade. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu acho até hoje, não vou falar nem do desrespeito, porque o desrespeito ainda é acessibilidade, é você ter o direito de ir e vir negado, você ter condição, às vezes, de ir, estar num lugar legal, comprar uma parada legal, e você ser limitado, entendeu? Aham. Hoje eu vou, né, a maioria dos lugares que eu vou é porque eu já sei que é de boa, para você não ficar também, Para não pô, passar estresse ali, cara, você fica você já vai em lugar pô, que você já sabe que dá certo. cara, porque assim, eu já prefiro não sofrer nenhum tipo de estresse, porque assim, cara, você fica indignado, porque o mesmo dinheiro que você vai gastar, eu também vou gastar, entendeu? Se for olhando Aham. pelo financeiro, aí você chega lá, você, pô, ter seu direito negado logo na entrada. Aí às vezes eu tenho os lugares certos que eu vou, ou às vezes eu vou também com meus amigos, camaradas, cara, sempre as pessoas querem ajudar, né? Porque também tem isso, tem pessoas que hoje o mundo tá maldoso, cara. As pessoas não tem essa mais tipo assim, eu acho que o mundo tá acabando mais por causa disso, não tem aquele amor pelo próximo. Às vezes igual, tem vezes aí que eu tô desmontando a cadeira, aquele rolê e tal, aí as pessoas passam, ficam olhando, as pessoas às vezes ficam olhando para ver o jeito que eu vou fazer, mas não oferece nem por educação para ajudar, entendeu? Ou às vezes você está num lugar lá, você tá passando, a pessoa para lá no mesmo lugar que você vai passar, aí você vai falar, as pessoas ainda acham no direito de estar certa. Então, assim, eu já evito às vezes o lugar para não passar esse tipo De de raiva. Não, estresse. não, 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 não. A maior limitação mesmo é essa. E eu te falo uma coisa, e as pessoas não pensam, é porque hoje o ser humano ele pensa muito no hoje.
entendeu? Eu já tenho uma visão, já tinha uma visão mais ou menos assim, antes de eu acidentar, porque eu ajudei até a cuidar de um senhor, pai de um amigo meu, que ele usava cadeira de roda, então eu já pensei nele na hora, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não pensava que ia Você ser já tinha tanto. contato, então, com... Eu não pensava que ia ser tanto, cara. Aí eu fico pensando assim hoje, né? Eu, para não sofrer tanto com esse o estresse, que o povo não tem amor, porque a pessoa não pensa assim, cara. Hoje, você me vê como uma pessoa com deficiência, por quê? Por causa da minha. Eu tenho uma falta de mobilidade, né? Eu preciso de uma cadeira de roda para me locomover. Aí, se você for pensar assim, todo mundo vai ficar deficiente um dia, cara. É lógico, vai ter uns que vai demorar mais um pouco. Você fala, mas como assim, Osmari? Você começa a ficar idoso, igual eu te falei já uma vez, você começa a ficar meio idoso, desculpa, eu fiquei meio idoso e você depende do andador. Você me vê como uma pessoa com deficiência porque eu faço uso de uma cadeira de roda. Você está fazendo uso do andador, você já tem uma limitação, então você é deficiente também, cara. Então você está ficando idoso, você vai ficar, usou uma muleta, ué, um amputado usa uma muleta, ele não é deficiente, você está usando uma muleta que está com uma necessidade. Então, assim, aí o cara vai só regredindo. Aí você, daqui a pouco você está numa cadeira de roda. Você é idoso, está numa cadeira de roda. Daqui a pouco, dependendo do seu grau, você já está numa cama. Já é como um tetraplégico. Só que as pessoas não pensam que elas vão se tornar idosos nem nada. Entendeu? Pensa só no agora, né? É no agora. E aí, esse desrespeito, eu vou te falar uma coisa. Esse desrespeito, cara, não vai acabar, não vai acabar, Não acaba, não é realmente. não acaba. Essa parte de desrespeito com acessibilidade, educação, que a maioria das pessoas são bem sem educação mesmo, tipo assim, não, eu não falo nem sem educação, eu falo sem empatia. Sem empatia. Sem empatia de entender, tipo assim, o seu lado. Isso aí. Mas hoje, Júlio, eu fico muito assim. Às vezes eu fico nervoso em alguns lugares, não por mim, mas eu já passei já vi situações com outras pessoas com deficiência, ou até mesmo com idoso, cara, que eu cheguei e falei assim, não, pô, eu, graças a Deus, eu sou forte, eu consigo subir, eu consigo passar, eu consigo fazer, mas ela não dá conta. Ela não consegue, e aí, como é que nós vamos fazer para resolver esse negócio aí? E você tem coragem de falar. Pô, já vi muita coisa, tipo assim, cara, você tem coragem de falar. Tem gente que tem vergonha. Então, mas aí se você não falar, e realmente tem mesmo, mas não é nem às vezes vergonha, não, até medo, Júlio. Porque tem hora que você fala, o povo quer crescer para cima de você, quase te bate por causa de uma coisa que você tem direito. Entendeu? Então fica meio que assim, desgastante. Ou a pessoa também já está tão cansada de falar que ela opta por não falar. Deixa pra lá. Entendeu? Aí, às vezes, minha mulher ainda fica brava comigo. Eu falo, não, eu vou falar, porque, tipo assim, eu não falo não é por mim. Eu falo é pros outros, porque se todo mundo ficar calado também, nunca vai melhorar. Entendeu? Não, mas é isso mesmo. E em relação à parte do esporte, antes da lesão, você já teve contato no esporte antes? Ah, não. Antes do esporte, eu não praticava atividade física, não. Nenhuma? Assim, não, assim, eu gostava de dar uma corridinha, mas nada assim, esporte, nada assim, falar que era uma coisa assim, tinha uma vida ativa. Isso, frequentemente que não tinha frequência, sabe? Aí eu só me via assim, praticar o esporte mesmo e seguir com disciplina e tudo mais depois do acidente. Então vamos falar assim, 3 esportes que passaram pela sua vida, que foi a ecoterapia, a musculação e o jiu-jitsu. No começo, lá na reabilitação, eu conheci o basquete cadeira de rodas. Conheci o basquete cadeira de rodas, só que aí aqui não tinha como eu praticar, porque hoje em dia é complicado, coisas que você depende mais do material humano, né? Do ser humano. Por exemplo, aí às vezes, vai querer o basquete. O basquete tem que ter no mínimo aí 6 pessoas, 3. Aí para deficiente é complicado você achar. Juntar 6 pessoas para poder fazer um treino. Entendeu? Ou às vezes até tem, mas é igual eu te falei, aí às vezes o cara não tem condição de ir, ou às vezes o cara não consegue chegar lá, né? Também aí fica complicado. Aí eu conheci o basquete cadeira de rodas, cheguei aqui e fui para ecoterapia. Ecoterapia eu fiquei muito tempo mesmo. Nossa, lá eu fiquei muito tempo. Eu comecei, para você ver, eles me colocando, era
era três pessoas comigo. Era a Marcela, a Ana e o Rodrigo, que era o guia puxando o cavalo. Assim, eu caindo. Aí depois eu já estava correndo, sozinho, galopando, com o cavalo. Subia sozinho, descia lá, tem uma rampa, né? Aí eu só encostava a cadeira, ele segurava, eu já pegava a perna, já pulava no cavalo. Era legal lá. Aí depois foi a musculação, né? Pratiquei hoje, até hoje eu pratico musculação, musculação essencial. E depois o jiu-jitsu, né? Tentei, né? Tentei também o tênis com o Gediel, pô. Tentei Você jogar. tentou jogar um tênisinho? Tentei. Só que a cadeira, a lesão dele é mais baixa, né, cara? Uhum. É tanto que ele dá conta de ficar mais posturado, mais reto. Eu não dou conta. E a cadeira dele, ele tinha uma outra cadeira que era uma antiga dele. E aí a cadeira, o encosto era baixinho, cara. E aí, tipo, aí eu ficava mais parecendo dava mais. dava mais estabilidade. E aí, mas assim, eu achei muito difícil, cara. Mas é porque eu também Não treinou, não né? treinava, porque se eu treinasse ia dar certo. Mas eu achei, fiquei uns dias fazendo com ele e aí depois eu percebi que não estava dando conta, é porque, pô, você pensa só, musculação. Eu não dou conta de fazer treino fraco. E aí chegava o jiu-jitsu, cara, ele consome muito, moço. A recuperação depois, você fica doendo todinho. Aí eu chegava, o cara me chamava, eu para ir lá treinar lá com ele, lá o judial, oh, jogar um tênisinho. Aí eu olhava assim, porra, cara, saí do treino ali agora, tô todo quebrado, não vou lá. E no começo eu ainda ia, cara, mas você vê, hoje eu já tô com 39 anos, cara. No começo eu acho que eu acidentei, eu tinha 27, 28 anos, uma coisa assim. Pô, você pensa, a idade vai chegando também, cara. E aí o corpo não vai recuperando já com a mesma velocidade. Você pretende competir ainda mais alguns anos ou já te desacelerou? Não, então, Júlio, é o seguinte, eu pus assim na minha meta mais o ano que vem, né? Para até desenvolver esse projeto ano que vem da associação. Aí eu vou dar uma quietada de competição, vou tentar levar outros para-atletas, outros atletas, né? Mas eu vou dar uma quietada, porque assim, ó, eu vejo assim que vai chegando um ponto, eu vou continuar treinando, mas aí você treinar competitivo não é a mesma coisa que você treinar comercial, cara. Você treinar comercial ali, você vai, eu não tenho aquela disciplina de você ir, não vou todo dia, aí você vai 3 vezes em semana, você vai lá, não precisa você ficar trocando porrada, se matando lá, você vai mais de boa, entendeu? Então, assim, aí você já vai diminuindo as atritas, lesão. Porque eu penso assim, ó, eu já tenho minha limitação. E aí as lesões, quando você vai ficando mais velho, vai começando a sentir as lesões do para trás. E aí você pensa só, eu já estou sentindo já um monte de lesão. Isso aí, se eu não parar, vai ficando mais ainda. Aí, tipo, se dava para mim ficar ativo aí, tocando cadeira aí mais uns 10 anos, vai cair para 5. Porque aí as lesões vai chegar a um ponto que você vai ficando mais velho, você vai sentir mais ela, vai aparecendo, vai aparecendo. Então, assim, eu tenho que infelizmente, assim, eu tenho que começar a pensar nisso também, porque o futuro, né, cara, você tem que pensar para frente como é que vai ser. Eu pretendo aí esse ano aí, se Deus quiser, vou fazer mais uma preparação agora até novembro. Aí eu pretendo, se Deus quiser, eu vou recuperar meu título, quem sabe? Às vezes até se eu recuperar meu título lá, se eu aposentar esse ano mesmo, ou se eu assim, vai mais um ano, mas eu acho que mais um ano aí, eu acho que vai já ser fechar a conta. Porque eu já tô começando, tava até falando para minha mãe, falei assim, pô, já tô começando a sentir muitas lesões, sabe? Eu sou muito competitivo, cara. Aí você quer treinar para competitivo, que isso? Aí eu quero treinar mais e mais e no jiu-jitsu é guerra toda hora, né? Então não tem. Pela a experiência que você adquiriu ao longo dos anos, vamos falar em termos de saúde. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você, com o esporte, tem um estilo de vida e toma algumas medicações que são necessárias. Imagina se você não treinasse nada, fosse sedentário com a sua limitação. Você acha que você tomaria mais medicamentos? Como que você acha que seria a sua vida mais sem o esporte?
Não, eu tomava mais medicação antes já, né? Aham. Quando eu comecei a praticar atividade física, eu diminuí já alguns medicação, entendeu? Já diminuí um pouco as medicação e que eu tomava assim, que ia ser O resto da o vida. resto da vida aí, né? Que eu tomava e agora hoje eu tomo a metade, a Aham. metade. Fora que, pô, eu Você tava, mesmo já sentiu na pele essa diferença. não, eu tava pré-diabético também, né? Tava sobrepeso, gordura, não sei não, visceral, caramba de asa. E aí essa rotina aí de atividade física, para o cadeirante, eu vou falar em específico o cadeirante, é, é muito boa, sabe por quê? Porque funciona assim, Júlio. O cadeirante, quanto mais ele fica parado, mais ele ganha peso. E quanto mais você ganha peso, mais fica difícil para sua locomoção, cara. Mas vai limitando, né? Porque, tipo assim, hoje tem amigo meu que o cara não dá conta de passar por carro sozinho, gordão demais. Não dá conta de tocar cadeira direito, Não. entendeu? O cara fica assim. Se cair no chão, por exemplo, Júlio, eu pensava assim, eu com 65 quilos, 66, eu caindo no chão, pô, minha esposa conseguia me levantar de boa. Agora, imagine eu com 87 voltava. Não vai. Cara, até uma pessoa, até você mesmo, às vezes você dá Aham. dificuldade. Às vezes, por exemplo, não é um lugar adaptado, aí precisa me carregar. Não é mais fácil você pegar o cara maneirinho, Aham, um cara mais carregado, do que leve. o cara mais pesado? Então, Não. assim, envolve isso tudo. Quanto mais pesado você fica, sua postura fica mais na cadeira. Então, assim, tem várias coisas que atrapalham o cadeirante em si, cara. Que limita ali, A né? limitação do cadeirante. E se a pessoa não ficar assim, tomar cuidado, porra, vai indo, você não dá conta de fazer mais nada, praticamente. E como você se vê com o passar dos anos, vamos colocar o seguinte: daqui 30 anos, dentro do esporte, num contexto geral, não só jiu-jitsu, porque querendo Entendi. ou não, o jiu-jitsu é um esporte que, tipo assim, que precisa de um certo condicionamento, mas vamos falar assim, o jiu-jitsu a gente vai envelhecendo com ele e vai entendendo as limitações. Mas Isso. eu falo em termos de saúde. Como você se vê mais ou menos daqui uns 30 anos, com musculação, com jiu-jitsu? O que você pretende estar, tipo assim, em termos de ser uma pessoa saudável? Cara, então, eu gosto eu vejo algumas pessoas, eu sei que tem a possibilidade. Igual, tem amigos meus, tem uns coroa, cara, o cara tem 60, 70 anos, o cara tem quase 70 anos, vou falar 70, tem 61 anos, 62, tem outros que tem 50 e poucos, amigo meu, que o cara tá um senhor já de idade, é cadeirante, mas o cara ainda tem uma rotina ativa. Tipo, ele Uhum. vai lá, faz o treininho dele na musculação, ali o treininho dele ali, aí ele toca cadeira ainda, ele dá conta de entrar no cara ainda, entendeu? Então, assim, se eu daqui, vamos pôr aí mais 20, 30 anos aí pra frente aí, se eu conseguir ainda fazer isso que eu vejo eles fazendo, cara, vou ser muito grato a Deus, vou ser grato a Deus demais. Agora, se nesse meio tempo, você não pode parar de tudo, porque é aquela coisa, a máquina, se ela continua funcionando constantemente, funcionando diariamente, ela vai rodando ali, você vai fazendo algum tipo ali de manutenção, mas ela vai funcionando. Se você deixar ela parar de tudo, as engrenagens secam, as engrenagens travam, quando você for funcionar ela não vai funcionar Já não mais. vai, né? Então é a mesma coisa, é nosso corpo. Ainda mais para quem tem uma limitação. Se você para, já é fato. Tem um amigo meu, tem o Roberto, que é um grande amigo meu também, o Roberto Momenté, que, pô, eu chegava lá na oficina dele, lá na garagem, falava assim, Roberto, deixa eu te falar, lá tinha uma rampinha assim, ele subia tocando cadeira com dificuldade, mas subia. E aí ele começou a mandar os outros, toda hora que chegava lá, ele pedindo para as pessoas empurrar ele, Roberto, daqui uns dias você não vai dar dano quando subir naquela rampinha, cara. Ah, não, não. Foi dito e feito, já não dava, entendeu? Conta de andar. Aí vai ficando mais velho, aí vai se limitando mais ainda. Então é esse tipo de coisa que eu penso, sabe? Daqui 30 anos aí, eu ainda tá ainda firme aí, fazendo minhas coisinhas. Conseguindo se É, movimentar. isso, não, e fazendo as coisas também, suas coisas
suas coisas fisiológicas também, cara. Porque se você fica um cara, tipo assim, sem fazer nada, você vai ter a sua limitação, você vai ficar mais prostrado ainda. E o que acontece? Aí você tem que tomar um banho, você já vai depender dos outros, pô, pra tomar um banho, pra vestir uma roupa, aí já vai ficando mais chato, cara. Então. Vai ficando mais limitado do que já é limitado, então, né? Ó, você cuida da sua alimentação? Cuido, eu gosto de fazer minhas comidas. Sim, eu não gosto muito de legumes, né, cara? Mas assim, uma saladinha ali, tomate, repolho, uma cenoura, assim, ainda eu como ali, ainda assim. Mas eu não sou muito de comer legumes, mas eu gosto de fazer o meu arroz ali, meu feijão bem feito, uma carninha ali. Desde moleque, eu cozinho, né? Minha mãe, quando a gente era pequeno, nós todos aí, minha mãe gostava de ensinar a gente ficava sozinho, ou às vezes assim, aí graças a Deus, eu faço minha rotina de uma pessoa que não tem deficiência, cara. Rotina Eu normal mesmo? ajudo em casa. Faz dieta em preparação? Faço uma dieta. Eu gosto de fazer uma dieta. Tipo, cara, e é complicado. Tem pessoa, de tanto eu acostumei a minha alimentação, que hoje eu consigo, se eu quiser ganhar peso, eu consigo comer, e se eu quiser emagrecer, eu consigo emagrecer de boa. Só que eu tenho uma dificuldade em ganhar muito peso devido que eu costumei comer pouco. Aí, tipo assim, eu não dou conta de comer em grande quantidade. Se eu comer em grande quantidade, eu começo a passar mal. Então, assim, é difícil para mim ganhar peso, entendeu? Ganhar a musculatura ali de treinamento é mais complicado pelo volume de comida. Mas assim, pra você ver, igual, eu tava com 65, 66 quilos. Eu ganhei 5 quilos agora. Aí já, tipo, fiquei mais forte um pouco. Assim, eu penso em chegar nos 75 quilos. Assim, eu acho que ficaria bom para mim, eu ficaria forte e tal. Mas aí, cara, é difícil. Acima disso, já. Aí já para mim já não. Eu acho que hoje assim, no peso que eu tô, seria um peso assim, ideal para mim manter, ficando ali e tal. Seria um peso ideal. Aí eu faço minha própria comida, arrumo meus horários. Não sou de fazer dieta chique, aquelas frescuraiadas, aquelas. Não, é o arroz, feijão mesmo, fruta, eu como muita fruta. Uhum. Aí sempre banana, laranja, tem lá na fruteira, lá eu passo toda hora, como maçã eu como muito também. Então, assim, as frutas são essas frutas mesmo, essas frutas normais, convencional, não tem nenhuma fruta também, essas frutas, sabe, chique demais aí. Tipo, eu como o básico que eu acho legal, não tem nenhuma dieta assim específica, milagrosa, não. Aí, tipo assim, diminui um pouco nas quantidades, aumenta um pouco. Vai ajustando ali conforme os objetivos da vida. O whey ou, tipo assim, suplementação. Suplementação, por exemplo, eu uso whey, cara, eu não tava dando conta de tomar whey. Até você me falou aquele dia lá do whey. Tô tomando agora esse whey do vegano agora. O de ervilha ali. Cara, é o que, tipo assim, que caiu melhorzinho. Mudou um pouco o meu paladar, porque eu ficava estufado, dava estufamento, cara. Aí ficava ruim. Aí eu tomo minhas vitaminas, né, suplementação minha em geral, né? Eu vou, vitamina B12, tudo. Tem uns líquidos lá que eu tomo. E é essa Sua rotina. Que é minha rotina, assim, de atividade. Tipo, eu acordo de manhã, eu mesmo faço meu café ali, tomo meu café legal. Depois eu vou lá para musculação, volto, faço ali meu almoço, arrumo ali. Tem dia que é o treino de meio-dia, eu já vou, né? Aí quando eu treino de meio-dia assim, aí de tarde eu já fico mais tranquilo. Relax. Aí, o treino de meio-dia é diferente. Então descansa, aí eu de tardezinha eu tenho meus animais lá em casa, meus bichos que eu gosto pra caramba lá, e eu vou lá, limpo a parte de fora lá, fico organizando minhas coisas lá em casa mesmo. Porque lá em casa, igual eu falei, cara, você tem que ser parceiro, né? Hoje em dia eu penso assim de uma forma, você tem que ser parceiro da sua esposa em casa, tranquilo, ajudar a fazer as coisas. Lá em casa é só eu e minha esposa, a gente não tem funcionário, mas no meio de semana
Eu gosto de organizar as coisas, deixando organizadinho, como é só nós dois. Tem alguns toques de pia, dessas coisas, eu sou meio enjoado com esses negócios. E final de semana, aí minha esposa limpa a casa da parte de dentro, e eu dou um grau lá fora no quintal, na garagem, e aí depois no meio de semana é só Só mantendo ali, manutenção. tranquilo. Assim, Tem uma rotina bem encaixadinha ali fica no legal, dia a dia. fica legal, uma rotina até prazerosa, assim, como se dizer, né? Aham. Final de semana é bom porque também não tem muita bagunça. A casa que vai pouca gente, não tem aquele fluxo grande ali de coisa, não tem tanto que fica fazendo. Aí, rotina legal, graças a Deus, eu agradeço por dar conta de fazer as coisas também, porque, pô, você ficar. É lógico, né? Tem algumas coisas que tem uma dificuldade, você depende dos outros. Porque, poxa, cara, tem que me chateia assim. Tem uma coisa que você quer fazer ali, pô, mas aí me limita, eu dependo de outra pessoa. Aí é complicado. Aí você tem o Sei. dinheiro, às vezes, para mandar o cara lá fazer, e você chama e demora 50 mil dias para ir lá resolver esse problema, sabe? Aham, Fala, uns pô, detalhezinhos cara, que. fosse eu aqui, rapidão, só era parafusar o negócio ali, desparafusar ali, tá legal. E lá é até bom, assim, pra você ver, tanto que Deus ajuda, que tem um cara lá perto de casa lá, o Juraci, um vizinho meu lá, e ele é o faz tudo, é o Severino, cara. Ele poda árvore, faz gambiarra de pedreiro O e que precisar, tal. ele tá, Aí eu chamei ele lá de vez em quando, lá, ele vai lá e me dá uma salva. força. Gente boa. Você bebe bebida alcoólica, refrigerante? Como é que é a sua. Com besteiras no contexto geral, como é que é o seu relacionamento com esse tipo de comida? Porque normalmente a comida vem como conforto, né? E algumas pessoas buscam conforto na comida. Como que é o seu relacionamento com esse tipo de comida? Até mesmo com álcool. Não, então, eu bebi muito já na minha vida, né, cara? Eu, antes do acidente, tinha 7 meses que eu tinha parado de beber já. Tinha parado de beber. Como eu trabalhava no trecho, que era com máquinas, essas coisas, e eu tinha hábito de beber todo dia, entendeu? De beber todo dia. Todo dia eu bebia cerveja, bebia dose ali, então era um hábito. Então tinha uns 7 meses que eu tinha ali, estava na expectativa, estava tentando diminuir, parar de beber, né? E depois que veio o acidente, eu lá no hospital mesmo falei, cara, não vou beber mais não. Aí quando eu cheguei e tudo mais e tal, aí até hoje ainda às vezes você chega numa reuniãozinha com os amigos ali, o pessoal fala, bebe uma taça de vinho, bebe. Cara, eu falei, cara, eu já fiquei esse tempo todo sem beber e tal, pra que eu vou? E tipo assim, quem já teve o hábito de beber diariamente igual eu bebia, já pensou se eu volto aquele hábito de ficar. Cara, É, eu acho que não ia condizer também com o que eu faço. Cara, sou um atleta. Hoje eu sou espelho para outras pessoas. Tem outras pessoas que se inspiram na minha pessoa. Cara, hoje eu sou um cara faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu vou ficar aí me bar, aí chapando e tal. Nada contra quem faz isso. Eu acho que não condiz com a minha pessoa hoje, né? E aí eu parei de beber. Hoje em dia eu não bebo mais nada alcoólico, graças a Deus. Deu a minha cota. Refrigerante, eu não bebo refrigerante. Uma vez ou outra ali eu bebo ali minha esposa bebe muito Coca Zero, aí de vez em quando ali ela coloca lá no copo dela, ainda eu bebo ali algum um pouco ali, mas não é aquela coisa que eu tenho o hábito de beber. Lá em casa eu gosto de comprar, eu bebo de suco mesmo, eu bebo muito suco de uva, aqueles integral ali? integral lá mesmo, só de 100% uva. E gosto também de fazer suco de maracujá, suco de fruta natural mesmo, sabe? Laranja, eu gosto de comer muita laranja mesmo, com bagaço, com tudo ali. E não faço suco de frutas em geral, vitamina, essas coisas. Mas o álcool, graças a Deus, eu consegui eliminar da minha vida aí. E hoje eu não tenho vontade assim de beber mais, não, mas eu bebi muito. Zerou aí Zerei. essa parte. Agora, a respeito agora de comida, cara, comida é igual eu te falei. Eu tenho uma rotina, eu acho que assim, a pessoa não tem que fazer dieta, cara. Ela tem que fazer uma reeducação alimentar. Porque se você também zerar tudo, eu falo porque eu já fiz isso, eu já vivi isso aí já também, que eu tô falando. Às vezes eu zerava tudo, aí eu comia um puff, emagrecia. Aí quando eu voltava era aquela vontade de comer doce, aquela parada muito louca ali, aí eu, puf.
voltava, tipo, comia tudo de novo, feito doido, Aham. cara. Então, assim, eu costumei comer o que eu como no dia a dia, tipo, um arroz, um macarrão, um feijão, Come normal, numa né? quantidade menor, uma saladinha ali, aquele básico. Aí no final de semana, sexta ou no sábado, uma vez em semana ali, eu gosto de comer sanduíche, pizza. Agora, falar que o sanduíche não é uma coisa saudável, cara, pô, se você for pensar bem, o sanduíche nada mais é que o quê? É lógico, eu não gosto daquele molharada, né? Mas sanduíche é o quê? É É o pão, carne, ovo, carboidrato, a proteína, que é o ovo, né? o hambúrguer, o bacon, que é a gordura. O que pode ser ruim no sanduíche é você encher de ketchup e de Né? maionese. O que limita o sanduíche é tipo assim, é comer todo É dia lógico, não, aí também, e não né? treinar. Entendeu? Mas, pô, aí se você for pensar, aí é isso. Aí de doce mesmo, assim, doce eu evito bastante o doce, porque devido como eu já, tipo assim, quase pré-diabético, então eu tento diminuir. Mas o que eu como, assim, de doce mesmo, às vezes eu gosto muito de picolé de fruta, aí eu passo ali na sorveteria, já levo uns para casa, aí depois da refeição eu vou, mando um, chupo um ou dois ali. Mas é assim, bolo eu não sou de comer bolo assim, porque eu já penso nisso. Aham. Se eu colocar lá, aí tipo, vou comer hoje, vou comer amanhã, vou comer até acabar o bolo, Aham. entendeu? Então assim, Você pensa também, tipo assim, no seu físico, no esporte, na sua alimentação, você pensa num contexto geral tudo na dieta. assim, é porque o cara fala, né? Não faz mal você comer, nada não faz mal. O negócio é a quantidade. Aí o negócio que, tipo assim, se você é capaz de pôr uma forma de pudim aqui, você comer só um pedaço do pudim, se você for, então você pode comer um hoje ali. Se você gasta aquelas calorias ali, você vai comer Fique e não em vai fazer paz, né? nada. Agora, às vezes, você vai lá comer a forma do negócio. E é ingrato a atividade física. Você vai lá, faz um treino do caramba na musculação, você crema lá 200, 300 calorias, cara. Aí você vai lá, come duas fatias, não, uma fatia de bolo lá, uma servida lá, um leite 400 condensado. calorias. Pô, cara, você já Não valeu o treino. não faz nem déficit, cara, não faz nem déficit, não. Aí eu evito. Oh, a gente caminhando aqui para o final agora, conta pra gente qual que é a sua melhor história ou a história mais inspiradora que você tem aí dentro do esporte que você visualiza, que você fala assim, cara, esse dia foi massa. Cara, então, foi um dia, foi assim, você poder ajudar uma pessoa, assim, ajudar uma pessoa que, vou falar no meu caso, no esporte, no para-jiu-jitsu. Ajudar, você ver que a mensagem, que não é você a respeito de ganhar títulos, de ganhar competições, entendeu? Você quer ser lembrado pelo quê? Pelas suas atitudes ou por uma medalha, por um troféu, entendeu? Eu acho que mais isso foi num dia que eu fiz uma luta com um rapaz, cara, o nome dele é Rafa Forte. Ele é lá de São Paulo, cara faixa preta, gente boa também. Ele ele sofreu um acidente automobilístico, não, ele sofreu, foi vítima de um acidente também de moto. Aí ele ficou tetraplégico, cara. E ou ele recuperou alguns movimentos, mas ele ainda é tetraplégico, sabe? Uau. E ele tem uma limitação dele, tipo, bem maior que a minha, sabe? E assim, eu tive a oportunidade de fazer uma luta com ele, né? De fazer uma luta com ele ali e de, no contexto geral ali, deixar ele sentir o esporte, o jiu-jitsu de verdade. Ele Aham. fazia as posições dele ali, ele chegava, eu ajudava ele, colocava ele em cima de mim ali, ele entrava uma posição, entrava outra, você entendeu? Para mim foi muito gratificante, cara. É assim, perceber que eu pude ali ajudar aquele cara, ele falou assim, pô, Mari, eu sei que pô, você deixou fazer aquilo, você deixou fazer aquilo, cara, eu falei, cara, nós somos irmãos, cara. Isso aí, você pode ter certeza que isso aí valeu para mim. Essa tipo de atitude valeu para mim mais do que medalhas,
do que títulos, do que você saber que você pode contribuir com um pouco com uma pessoa que, tipo assim. Porque tem pessoas hoje que, igual eu te falei, são pessoas maldosas. Às vezes o cara vai lutar com o cara, isso no esporte que tem muito é isso aqui, ó. Ainda mais no esporte do, do jiu-jitsu paradesportivo ou no esporte o esporte paralímpico. O que acontece? Às vezes tem atletas que eles burlam um certo tipo de, de categorias, né? Aí às vezes você pensa, igual eu fui lutar com ele, eu sei que não era justo a luta, não era justo, entendeu? Aham. Aí tem caras que não pensam em fazer igual eu fiz, uma parada legal ali. Aham, e ali divertir. Não, né? agora o cara ia chegar lá e amassar o cara, sentar em cima do cara e pronto, acabou. Aí o cara, porra, o cara não fez nada, não deixou o cara sentir a parada ali do jiu-jitsu, sentir ali sabe, aí o cara, quando acabou assim, ele me agradeceu, falou, pô, professor, obrigado, cara. Obrigado, nós fizemos uma luta legal, né? Foi um negócio mesmo o cara sabendo que eu facilitei os movimentos para ele fazer. Você facilitou ali, mas você botou jogo ali. Mas ele fez botou o negócio dele, ele sentiu ali o negócio ali, ele viu realmente o jiu-jitsu. Que eu poderia muito bem colocar ele lá de costas no chão, segurar ele ali. Passou, finalizou. Mas e ali, o que ia adiantar, cara? Entendeu? Então, assim, isso aí ficou marcado. Faz tempo isso, mas ficou marcado. Você ficou marcado para mim, assim, sabe? Ficou marcado muito grande, porque eu já passei por situações similares, né? De pessoas que têm uma mobilidade maior que a minha, e que o cara chega lá e bate papo e fala que ganhou e tal. Porque assim, ó, quem tá de fora no esporte paradesportivo, o cara não sabe, o cara vê as fotos, o cara postando a foto que ganhou e tal, mas o cara não vê que, tipo assim, ó, ele não sabe que o outro é mais pesado, ele não sabe que o outro mexe a perna, que o outro dá piruleta, o cara não sabe disso. Entendeu? O cara fala, pô, o cara perdeu e tal, mas aí o cara não sabe o contexto. Não entendeu geral. O contexto, né? Não sabe. É igual ele, igual o cara. Aí você pensa, o cara lá, pô, limitado e tal. E isso eu sempre, dessa luta eu conto pra todo mundo. O cara fala, porra. Foi um negócio especial. Aí você vê, cara, e aí eu lembrei esses dias agora, eu lembrei até desse cara que ganhou de mim lá em Abu Dhabi, o Ezequiel. Ele fez a mesma coisa que eu fiz com um atleta lá no Sul-Americano, agora na Bahia. Você falando aqui, eu lembrei dele agora. Ele foi lutar com um rapaz do Acre, o Thomas. O Thomas, ele é tetraplégico e ele não tem movimentação nenhuma nas mãos dele. E ele é magrinho, maneirinho e tal, e ele foi lutar e tal, foi fazer. Aí ele deixou o cara sentir o jiu-jitsu. Ele foi, o cara veio por cima dele e tal, ele deixou o cara pegar as costas dele e tal. É lógico, ele não deu a vitória pro cara porque tinha uma parada toda envolvida ali, né? Tinha ali tinha uma parada, movimentação, entendeu? Mas ele lutou. O Thomas teve a coragem de entrar no absoluto lá da vida. Entendeu? Aí se o cara perde para ele ia passar, o Thomas que ia passar para outra, entendeu? Aí ele falou, não posso também, mas ele deixou o Thomas fazer ponto, o Thomas movimentar. Então, assim, para mim essa não é a essência, não vou falar nem do para jiu-jitsu, cara. Essa deveria ser a essência do jiu-jitsu em si, cara. É uma coisa da experiência. Assim, aí é onde eu vi, aquilo eu acho que vai ficar na memória do Thomas e do Ezequiel, igual ficou na minha, cara. O cara vendo assim, o outro fazendo, chegou na posição, ele aplicando ali a posição. Porque, cara, é uma coisa tão assim. Quando eu tô lutando com os meninos ali, muitas das vezes eu tô treinando ali com os gigantes aí e tudo mais ali. E os caras tá me amassando ali, tal. E aí, às vezes, surge a oportunidade e eu, aplico um golpe ali do nada ali, que eu mesmo fico pensando. E, tipo assim, não é que o cara deixou eu fazer, mas aí o cara, pô, mano, mas você me pegou naquilo, você fez isso. Eu falo, cara, eu me sinto assim. Aí você pensa, que jeito que o cara sentiu? Eu podendo desenvolver o que eu aprendi, conseguir executar em cima de uma pessoa que não tem deficiência. Aí você imagina, o cara chega lá e ele podendo executar. Ninguém, às vezes, nunca deixou ele executar aquele movimento que ele sabia fazer.
E aí eu vou lá e nós dois fazendo, é igual Ezequiel, o menino lá, o Thomas, às vezes ele faz lá no treino, tal, faz depois, mas ele nunca na competição ele teve oportunidade de fazer. Aí o Ezequiel vai lá e Foi lá deixa e o cara, fez, né? pô, deixa o cara fazer, pegar as costas, segurar. Pô, que é muito gratificante, cara. Show demais. Ó, qual que é a mensagem que você tem dentro de você e que você gostaria de deixar para a galera que acompanha aqui o canal, que acompanha você, que esse vídeo também vai chegar nas pessoas que te acompanham, e para quem vai estar pensando ali, para quem vai ser surpreendido com essa mensagem. Qual que é a mensagem que você tem aí dentro de você para trazer a galera para o jiu-jitsu, para trazer a galera para o movimento, para trazer as pessoas para o esporte? Então, eu acho que, independente da situação que vocês estejam vivendo nesse momento, vocês devem se apegar muito com Deus, né? A gente existe um ser superior, a gente tem que agradecer Deus e nunca se dá por vencido. Não escute pessoas que nunca construíram nada querer te posicionar, querer te ensinar ou querer te falar algo. Porque são poucas as pessoas que vão te chegar para te fazer, te falar o bem para te pôr para cima. Vão chegar milhões para te derrubar, mas para te levantar, então não vão chegar nenhum. Nunca dê ouvido para coisas negativas que as pessoas falam, nunca dê ouvido para isso, e siga sempre em frente, em busca do seu maior objetivo, independente ele qual seja, entendeu? Eu acho que todos nós somos capazes de conquistar aquilo que a gente sempre sonhou. Mas basta, você tem que querer também, tem que dar o primeiro passo. Independente da dificuldade que você esteja vivendo, dê o primeiro passo. É isso que eu tenho para falar aí, pessoal. Comece, né? Amigo, valeu demais. Valeu pela parceria aí, pelos anos de jiu-jitsu.